Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre lançamento vertical e queda livre, tá? Movimentos verticais em campo gravitacional uniforme. Então vamos lá. O que são movimentos em campo gravitacional uniforme? São movimentos que ocorrem em campo gravitacional que não muda em uma região do espaço onde o campo gravitacional permanece o mesmo. Isso ocorre, por exemplo, em regiões nas proximidades da superfície da Terra. Quando você solta um objeto, ele fica suscetível apenas à força-peso. E se o objeto está na próxima superfície da Terra, a força-peso é constante. Sendo a força-peso constante, o campo gravitacional é uniforme e o movimento é um movimento em campo gravitacional uniforme. Isso ocorre nos casos, por exemplo, da esquerda, onde você está próximo à superfície da Terra. No entanto, em regiões muito afastadas da superfície da Terra, por exemplo, o movimento de um satélite, a órbita de um satélite ao redor do planeta Terra, o campo gravitacional já não é mais uniforme. Ele depende da distância do satélite para a Terra. Neste caso, a gente não pode aplicar o que nós iremos estudar aqui. Então, neste tópico de aula, nós estaremos particularmente interessados em movimento vertical, tá? E quando um corpo está em movimento vertical próximo à superfície da Terra, e você desconsidera a resistência do ar, ele se move apenas sob a ação da força-peso, tá? Por se mover apenas sob a ação da força-peso, estando suscetível a um campo gravitacional uniforme, o movimento do corpo vertical, tanto para cima quanto para baixo, é um movimento uniformemente variado, cuja aceleração tem módulo g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. No entanto, como estamos lidando com problemas de ensino médio, a gente vai aproximar a aceleração da gravidade para 10 metros por segundo ao quadrado. As equações do movimento associadas são as equações do movimento uniformemente variado. Por exemplo, a equação da posição em função do tempo, a equação da velocidade em função do tempo e a equação de Torricelli, que nós usamos quando nós não temos o tempo. Nesse caso, nós usaremos essas três equações para resolver problemas. No entanto, a aceleração ela sempre terá o mesmo valor. Bem, pessoal, em nosso estudo, a gente sempre vai orientar a reta de referência para cima. O que significa? Como a aceleração da gravidade sempre aponta para baixo, significa que a nossa aceleração em todas as equações do movimento sempre será negativa. Então, considere, por exemplo, que uma partícula está subindo verticalmente. Como a reta aponta para cima, no movimento de subida, a velocidade é para cima. Então, consequentemente, o que eu vou ter? Velocidade positiva, mas a aceleração, ela aponta para baixo. Então, a aceleração vai ser negativa. Já no movimento de descida, tá? A velocidade ela vai ser negativa e a aceleração será também negativa. Mas em ambos os casos, a aceleração será o negativo da gravidade. Ok? Então, a trajetória estando orientada para cima, a aceleração escalar é negativa. Não importa se o movimento é ascendente ou descendente, ou seja,
Não importa se a partícula está subindo ou se a partícula está descendo. Se a retinha estiver para cima, o referencial estiver para cima, a aceleração ela sempre vai ser o negativo do G. Tá ok? Bem, pessoal, e quais são as propriedades do lançamento vertical? Propriedade número 1. Corpos abandonados no mesmo local e na mesma altura em relação ao solo demoram o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo, independente de suas massas. Como assim, professor? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Se eu soltar um martelo e uma pena, quem cai primeiro aqui na Terra? Quem responde o martelo, com certeza acertará. Agora, se eu soltar um martelo e uma pena na Lua, quem cai primeiro? Esse experimento foi feito e eu vou disponibilizar o vídeo para vocês, tá? E quando esse experimento foi feito, notou-se que o martelo e a pena caíam ao mesmo tempo, independentemente da massa do martelo. Ou seja, a queda de corpos independe da massa dos corpos, depende única e exclusivamente da aceleração da gravidade local. Quem afirmou isso foi Galileu Galilei. Mas, professor, por que na Terra o martelo cai primeiro? Porque, diferentemente da Lua, em que não temos ar, está no vácuo, na Terra existe força de arrasto ou resistência do ar. Devido a isso, a queda de corpos na Terra ocorre de maneira diferente do que na Lua, porque na Terra temos forças de resistência do ar. Segunda propriedade. Quando um corpo é lançado verticalmente para cima, a velocidade com que ele passa por um ponto qualquer da trajetória na subida tem o mesmo módulo da velocidade com que ele passa pelo mesmo ponto na descida. Então, claro que quando eu jogo um objeto para cima, ele sobe e ele desce. O que essa propriedade quer dizer é que, dados pontos aqui, ponto 1 e o ponto 2 aqui, tá? Se esses pontos estão à mesma altura, a velocidade de subida em 1 é igual à velocidade de descida em 2. Por quê? Porque na subida e na descida, o corpo estará sujeito apenas à aceleração da gravidade. Então, o que você tem é V1 igual a V2 em módulo. A única coisa que é diferente é que, enquanto V1 é positivo, porque está subindo, V2 é negativo, porque está descendo. Terceira propriedade. O intervalo de tempo decorrido entre a passagem por dois pontos A e B da trajetória é o mesmo na subida e na descida. Então, se você sai de A para B subindo, o tempo que você gasta é igual ao tempo que você vai de B para A descendo, pelo mesmo motivo da segunda propriedade. Além disso, pessoal, quando vocês lançam um corpo verticalmente para cima, ele sobe. Lá na altura máxima, ele para, de modo que a velocidade na altura H é zero. E a partir daí, ele começa a descer. Então, o que isso quer dizer? A velocidade na altura máxima de um lançamento vertical é sempre zero. Por quê? Porque é um ponto onde ocorre uma inversão no movimento. Bem, pessoal, vamos agora resolver um exemplo, tá? Vamos ler o exemplo. Um corpo cai de uma altura igual a 245 metros em relação ao solo. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado
e supondo ausente a atmosfera, determine o tempo de duração da queda e o módulo da velocidade do corpo imediatamente antes de se chocar com o solo. Pessoal, a primeira coisa, quando ele fala ignorando a atmosfera, ausente a atmosfera, o que ele quer dizer é que não existe resistência do ar. Se isso é verdade, tá? Então estamos em um caso de movimento vertical no vácuo em campo gravitacional uniforme, ou seja, queda livre ou lançamento vertical. Aí no começo do enunciado ele diz: um corpo cai. Se o corpo cai, significa que inicialmente ele não tem velocidade. Por isso que é importante ler bem a questão. Então a velocidade inicial ela é zero, pessoal. Então o que a gente faz primeiro? Coloca os dados do problema, tá? Ó, ele cai de uma altura igual a 245 metros. Significa que ele sai do 245 metros e vai para o zero. Então, 245 metros é a posição inicial e o zero é a posição final. Então, vamos colocar os dados do problema, que é a primeira etapa que a gente tem que fazer. Se a posição inicial é 245 e a posição final é zero, o deslocamento do corpo será o quê? Menos 245 metros. Qual é a aceleração da gravidade? G igual a 10. No entanto, sabendo que a nossa reta de referência está orientada para cima, a aceleração do problema será menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ok. Aonde nós vamos usar esse problema? A gente quer o tempo de queda, tá? Então vamos usar na equação horária da posição, porque temos posição e aceleração, e queremos o tempo. Nesse caso, a utilizaremos nesta condição aqui, ó, utilizando o deslocamento. Quando nós substituímos, o que nós temos? Menos 245 é igual a 0 vezes t menos 10t ao quadrado sobre 2, porque a aceleração é menos 10. E de onde veio esse zero? Porque a velocidade inicial do problema é zero. Resolvendo o problema, nós temos o quê? Menos 245 é igual a menos 10t ao quadrado sobre 2. Simplificando, 10 dividido por 2 é 5. Então, menos 245 é menos 5t ao quadrado. Pega o 5 que está multiplicando do lado de cá e passa para o outro lado, ele vai dividindo. O menos a gente cancela com o outro menos. T ao quadrado é 245 dividido por 5, que é 49. O quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada. Então, T é raiz de 49, que é 7 segundos. Essa é a resposta da letra A, pessoal. Na letra B, ele pede o módulo da velocidade do corpo imediatamente antes de se chocar com o solo. Então, ele quer a velocidade aqui, ó. A velocidade lá em cima, a gente já sabe que é zero. Ele quer a velocidade aqui embaixo. Então, para calcular isso, o que a gente faz? Usa o tempo da letra A e usa o fato de que a velocidade inicial é zero e a aceleração. Em qual equação? Na expressão da velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Substituindo tudo, nós encontramos que a velocidade é menos 70 metros por segundo. Isso encerra a nossa aula de hoje. Estudem, se dediquem e um forte abraço a todos vocês.